Erro no mercado financeiro é comum, não tem como fugir disso. O que você está operando agora ou o que você quer aprender a operar agora no mercado financeiro pode ter consequências boas quanto consequências ruins. Consequências boas quando você sabe quando comprar, quando vender no mercado financeiro, sabe quando entrar numa operação, quando não entrar numa operação. E tem as consequências ruins, que é aquela que dá prejuízo, mas isso é devido a alguns erros. E muitos erros que acabam sendo simples aí na hora de você operar no mercado, e às vezes você nem mesmo sabe que esse erro é comum e que esse erro pode ser evitado. Como, por exemplo, se você opera por candles, é um erro que você pode estar cometendo e que está impedindo aí você de ganhar muito dinheiro no mercado, ganhar em real, quanto em dólar, ganhar no mercado de ações, mercado de ações americanas, no mercado de criptomoedas e também no mercado de Forex. Erros como operar tempos gráficos errôneos para essa modalidade, como swing trade, erros como também não traçar alvos na operação, erros por não saber definitivamente como operar no mercado financeiro. Lógico, se você está aprendendo agora, isso é comum, não tem jeito. Eu, quando iniciei no mercado, também cometi erros, não comecei no mercado sabendo de tudo, cometi erros simples, inclusive esses de operar por candles, somente por candles, começando pelo erro número 1, que sempre ensinam por aí, operar simplesmente olhando um gráfico de candles, somente um candle, olhando ou decorando se um candle é de compra, se um candle é de venda, se um candle é de indecisão. Quando você trabalha olhando somente o candle, um único candle, você não tem toda a noção do que está acontecendo com o mercado financeiro, como uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. Pode ser que haja um candle de força compradora e uma tendência de queda, e isso pode fazer você perder dinheiro porque você está operando contra a tendência. Um único candle não tem o poder de reverter a tendência, um único candle não tem o poder de dizer para você se é hora de comprar ou vender. Um único candle não tem o poder de fazer você ganhar dinheiro. Isso poderia funcionar 30, 40, 50 anos atrás, mas hoje em dia não funciona. O volume financeiro que é negociado hoje no mercado financeiro é muito maior do que 30, 40, 50 anos atrás. Então, o volume financeiro em uma formação de candle, ele é muito grande. Dentro de um tempo gráfico diário, por exemplo, pode acontecer muita coisa em um único dia. Então, um candle que representa um dia pode ter tanto uma demanda compradora, demanda vendedora, pode se transformar em um candle de decisão. Isso é fato. Porém, quando você olha o conjunto de um gráfico, você pode perceber que pode haver uma tendência de alta e uma tendência de baixo, ou até mesmo uma lateralização. Isso demonstra uma força muito maior do que apenas um candle. Vou mostrar aqui agora no gráfico para você essa diferença. Vamos começar aqui olhando apenas um candle. Esse único candle aqui é um candle de compra. Esse outro candle aqui também é um candle de compra no mercado. Porém, quando você enxerga uma grande tendência no preço do ativo, com o conjunto de todo o candle, você é possível identificar com muito mais facilidade que está em uma tendência de queda. Ou seja, há um conjunto, há uma estrutura completa informando que o preço do ativo está em tendência de queda. Quando o preço do ativo está em tendência de queda no gráfico diário, que é um dos gráficos, os melhores tempos gráficos para você estar trabalhando no swing trade, porque te dá o ponto de entrada, um ponto de saída na operação, quando você trabalha com esse conjunto, com essa estrutura completa, você tem muito mais assertividade, porque você está trabalhando a favor da tendência e com um volume financeiro, um volume de negociação muito maior do que um único candle, sendo representado por esse único candle. E isso independente do tempo gráfico. Por exemplo, nós podemos vir aqui no tempo gráfico de uma semana e vamos perceber que também um candle não tem tanta representatividade assim, como por exemplo esse aqui, do que um conjunto de candles. Esse conjunto de candles aqui no gráfico semanal tem um volume muito maior de negociação, uma força muito maior indicando uma tendência de queda do que um único candle ou apenas dois candles. Imagina isso aqui, você decorar o que significa esse candle, decorar o que significa esse candle e ficar dividido se é hora de comprar ou não. Então, o conselho é muito importante para você. Isso aqui vai fazer você ganhar dinheiro no curto, médio e longo prazo. Operar
o conjunto do candle, é você ler o conjunto do candle. É como se você estivesse aprendendo a ler através do alfabeto. Você com certeza não deve lembrar agora, quando você estava aprendendo a ler, que você tinha que juntar, você tinha que aprender A, B, C, D, letra por letra, e quando você juntava essas letras, formava uma palavra completa. Vamos dizer que é a mesma coisa, só que aqui você não vai decorar o que esse candle significa, você não vai decorar o nome desse candle, você não vai decorar o nome desse candle, também não vai decorar o que esse outro candle aqui quer dizer sobre a tendência. Pelo contrário, o que você vai saber é, isso aqui representa um candle de força, porque é uma barra longa vermelha, só que o conjunto desse candle, o conjunto que é formado por todos esses candles aqui, indica para você que é uma tendência de queda. É essa leitura que você vai fazer. Todo esse conjunto de candles aqui está informando para você que é uma tendência de alta. E qual é o principal movimento que esse conjunto de candles traz para você? Esse principal movimento é a impulsão, retração e impulsão. Essa impulsão, retração e impulsão é a leitura que se faz para identificar a tendência de alta. Isso aqui é um indicador que está em tendência de alta. E quando o preço do ativo tem a impulsão, retração, impulsão, retração, impulsão, diz para você que está em uma tendência de queda. Essa é a leitura que você vai fazer. Você pode também diminuir o tempo gráfico para você identificar melhores oportunidades através dessas estruturas formadas pelo candle. Um outro tempo gráfico muito importante é o gráfico de 4 horas. No swing trade é um dos melhores tempos gráficos para você identificar oportunidades. E essas oportunidades são de entrada e saída de uma operação, que é muito importante. Quando nós trabalhamos com esse tempo gráfico de 4 horas, nós encontramos muito mais oportunidades de entrada e saída de uma operação. Porém, você tem que ter ciência que quanto maior o número de entradas, quanto maior sinal de entrada num tempo gráfico, mais errático ele se torna. Então, um cuidado que você tem que ter na hora de operar é trabalhar com um indicador, como por exemplo, que eu sempre utilizo aqui, que é a média móvel de 20 períodos, que ele guia a nossa tendência, ele diz pra gente se é hora de entrar ou não numa operação. Por exemplo, quando o preço do ativo está em uma tendência, a média móvel acompanha essa tendência, ele indica essa tendência, e o gráfico, preste atenção nisso, isso é muito importante. O gráfico ele sempre volta para a média móvel para ter novamente uma grande impulsão. Ou seja, você espera um momento de recuo na qual ele volta novamente para a média móvel e logo depois ele pega uma impulsão para continuar sua tendência de alta. Essa região aqui, isso daqui é a hora de operar. Você pode operar tanto o repique, na hora que ele bate na média móvel e volta, ou você pode operar o rompimento da estrutura, que é impulsão, retração, impulsão, e ele tende a romper essa estrutura, causar um rompimento nesse suporte para continuar a sua tendência de queda. Isso daqui é o que se repete todos os dias no mercado financeiro. As estruturas, tanto para alta quanto para queda, se repetem no gráfico das ações brasileiras, no gráfico das ações americanas, criptomoedas, no mercado de Forex. Tudo isso para você ganhar em real quanto em dólar. E por falar em ganhar em real quanto em dólar, eu tenho um convite para você. No dia 27 de maio começa a semana da Fórmula da Alta Renda. É uma aula que eu dou totalmente online para você, gratuitamente. Para você se inscrever, só você clicar no link na bio ou no comentário que deve ter aqui embaixo o link, ou até mesmo lá em cima tem um cardzinho com o link no perfil. Então é só você clicar e se inscrever gratuitamente. Voltando aqui para a aula, então sobre a estrutura do gráfico e o candle. Se é para operar um único candle, a estrutura desse gráfico bem claro para você. A estrutura do gráfico é muito mais importante, te dá sinais de compra muito mais rentáveis, inclusive muito mais assertivos do que apenas um candle.